Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e vamos então iniciar mais uma aula de História, essa nossa viagem pelo conhecimento da História. Aula de número 29, objeto de conhecimento, modernização, mão de obra e a guerra no Segundo Reinado. Detalhamento, economia do Segundo Reinado, modernização do Império, imigrantes no Brasil. A gente vai adentrar então o panorama do Brasil no Segundo Reinado, o reinado de Dom Pedro II. Beleza, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a economia, sobre a questão da mão de obra empregada ali naquele momento histórico e também questões como imigração e também a Guerra do Paraguai, tá, gente? Sem mais conversas, então, vamos à nossa aula. Transportado fui, então, aqui para um canavial, justamente para a gente... Melhor, canavial que nada, né, professor? Para um cafezal, tá, gente? Justamente para a gente falar um pouquinho mais sobre a economia do Segundo Reinado, que teve ali o chamado ouro negro, né, gente? O café como principal expoente, um dos principais expoentes. A gente pode citar dois, que é justamente o café e, posteriormente, lá no final do século XIX, a borracha aqui na região amazônica. O café, galera, ele representou grande parte das exportações e também fez com que uma elite rural brasileira, uma elite escravocrata, né, gente, conseguisse ascender a posições de bastante destaque na sociedade brasileira. O café foi o primeiro boom da economia imperial e ela trouxe justamente estabilidade naquele momento para o Segundo Reinado. E é sobre ele que a gente vai começar a falar agora, tá, gente? Economia do Segundo Reinado. Quando a gente fala sobre a economia do Segundo Reinado, a gente fala diretamente ali sobre o café, tá, gente? Que prosperou primeiramente ali no Rio de Janeiro e posteriormente no Oeste Paulista. Segundo algumas fontes, tá, gente? O café entrou no Brasil através ali de algumas mudas que entraram ali na região do Pará, tá, gente? E, posteriormente, ela se expandiu para outra região do Brasil e encontrou um terreno fértil, a chamada Terra Roxa, onde o clima era propício, o solo era propício, e essa cultura acabou alavancando a economia brasileira aí do Segundo Reinado. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. No século XIX, o café passou a ser o artigo de luxo, status sociais na Europa. Gente, tomar café, de uma hora para outra, ele virou sinal de status e de poder, gente. E era bastante requisitado nos lares, ou melhor, nos cafés, nos estabelecimentos da Europa como um artigo de luxo. E, gente, foi nesse momento, justamente, que o Brasil se tornou ali um poderoso exportador de café para o mundo, exportando principalmente para a Europa e, posteriormente, para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, gente, a sociedade, que já era, na sua maioria, moradora das zonas rurais, passou a ser ainda mais uma sociedade rural. E a figura do coronel, tá, gente? Do dono do cafezal, que viria a ser coronel, porque posteriormente a gente vai ver que surge essa patente de coronel, da chamada armada, né, gente? Justamente como um título dado pelo imperador para os grandes fazendeiros, justamente para, caso haja necessidade, ele conclamasse esses fazendeiros, né, para lutar junto ao imperador. Beleza, gente? Voltamos ao texto, vamos lá. Aos poucos, o café foi introduzido no Rio de Janeiro, atingindo em 1776 as áreas da Gávea, do Corcovado, Jacarepaguá e Tijuca. Muitos senhores de terra do Nordeste compravam fazenda do Rio de Janeiro. Gente, é interessante que a Guarda Nacional, que foi justamente digamos que um exército particular, tá, gente? Uma concessão de um título que o próprio Império dava para os grandes fazendeiros, que virou, tempos depois, um status social, que o coronel, geralmente, ali passava de pai para filho. Se você era coronel,
você supostamente ali nas áreas como fazendeiro, você herdou o título de seu pai e passará para o seu filho. Então, o coronel fazendeiro, ele passa a ser, então, um título ao invés de uma patente militar como era outrora, tá, gente? A gente vai ver que, nesse momento, os coronéis, eles passam a ter uma grande força no Brasil, e a gente vai ver posteriormente que essa força também ele vai sair do império e vai, inclusive, adentrar no poder republicano. Voltando ao café, tá, gente? Ele foi implantado primeiramente ali nas áreas fluminenses do Rio de Janeiro, só que nessas áreas não encontrou um solo tão bom, e a gente vê que aos poucos vai entrando em decadência esse plantio no território ali do Rio de Janeiro. E no Oeste Paulista, tá, gente? O Oeste Paulista, aquela região que tem a chamada Terra Roxa, foi nesse lugar onde o café encontrou um solo propício, um clima propício. Então a gente pode dizer que as principais fazendas de café surgiram naquele espaço geográfico que é o Oeste Paulista. Voltamos ao texto. Vamos lá, gente. As plantações cresciam à medida que o mercado europeu as absorvia. Assim, o café se expandindo rumo ao Oeste Paulista. Nessa área, o clima era ideal e a terra roxa, ligada às técnicas de plantio, mas bem manejada, estabeleceu maior produtividade, baixando os custos de produção. No início, o café contou com a mão de obra escrava, tá, gente? Porém, absorvendo a mão de obra imigrante europeia, devido à alta dos preços dos escravizados, gerada pelo fim da procura e também o fim do tráfico e o movimento abolicionista, tá, gente? Então vamos entender, professor, qual era a mão de obra utilizada justamente nesse momento nos cafezais, tá, gente? Primeiramente, a boa e velha mão de obra escravizada, tá, gente? De negros, de pessoas que já estavam no Brasil ou de escravizados que ainda viriam para cá através do tráfico negreiro. Com a proibição do tráfico negreiro, tá, gente? A gente viu também que nesse momento foi incentivada pelo próprio governo a vinda de imigrantes para o Brasil. Imigrantes principalmente ali da Itália, gente. Por quê, gente? Porque também a gente estava passando por um momento em que ideias eugenistas começaram então a adentrar dentro do território nacional. O que é eugenia, gente? A ideia de um branqueamento, a ideia da chamada higienização, entre aspas, tá, gente? É uma ideia voltada ali para o darwinismo social, onde se acredita que uma civilização é superior à outra. Então o Brasil, com essa ideia de embranquecimento da sua sociedade, acaba também incentivando a vinda de imigrantes, principalmente ali os europeus, aqui para o território nacional. Então a gente tem, como mão de obra do café nesse primeiro momento, a mão de obra escravizada. E posteriormente a gente tem também os imigrantes. Voltando aqui à imagem para a gente entender primeiramente, vamos lá? Voltamos à imagem dos escravizados negros, que já trabalhavam nas lavouras, inclusive eles próprios plantaram as primeiras mudas de café aqui no Brasil, e posteriormente a gente vê o incentivo do próprio governo da vinda de imigrantes para o Brasil para trabalhar na lavoura de café, tá, gente? E após a abolição da escravidão, a gente vai ver que essa vinda de imigrantes ele vai se intensificar ainda mais, porque o Brasil é um país de racismo estrutural, então a gente vê que desde aquele momento o fazendeiro branco se negava a pagar o seu ex-escravizado após a abolição, tá, gente? Muitas vezes expulsando o negro recém-liberto das suas terras, o escravizado recém-liberto, tá, gente? Então a gente vê que também essa vinda de imigrantes, ela está cercada também de uma política preconceituosa de embranquecimento da sociedade brasileira, tá, gente? Isso aqui é muito interessante para a gente refletir um pouquinho mais. Por que os europeus vieram para cá, professor? Primeiramente, crise na Europa, tá, gente? Posteriormente, o incentivo do governo para a vinda de imigrantes para cá.
a primeira leva acabou vindo para cá no final do século XIX e aqui se estabeleceu para ocupar a mão de obra dos escravizados que, após a abolição, muitos deles foram, inclusive, expulsos das fazendas onde trabalhavam. Vamos adiante, vamos lá, gente. O capital gerado pelo café promoveu o início da industrialização no Brasil. Em 1842, o governo não renovou o Tratado de Comércio com a Inglaterra e decretou, em 1840, a tarifa Alves Branco, que elevava os tributos sobre produtos importados. Prevaleceram esforços isolados na criação de indústrias. O principal exemplo coube a Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, tá, gente? Vamos refletir um pouquinho na figura desse camarada aqui, tá, gente? Irineu Evangelista de Souza, considerado por muitos o primeiro grande empreendedor do Brasil. Ele, então, basicamente isoladamente, até porque não existia naquele momento um esforço do Brasil para se industrializar, tá, gente? Até porque grande parte do capital estava sendo ali investido na produção de café, ou seja, nas regiões agrícolas, na zona rural. Então o Irineu Evangelista foi o primeiro, digamos, o precursor ali do que seria o embrião da industrialização no Brasil. O Barão de Mauá tinha vários negócios, tá, gente? Vários negócios. Tinha uma ferrovia, tinha uma fábrica de carvão, tá, gente? E tinha, inclusive, galera, uma indústria de navegação, tá, gente? A indústria de navegação aqui da região amazônica. Inclusive, aqui da capital amazonense, a gente vê que ele tinha, inclusive, terrenos, onde ele visava incentivar a indústria náutica aqui na região amazônica. Grande parte, após a sua falência, grande parte desse território foi abandonado pelo Barão de Mauá, que deu origem às invasões ali que futuramente viriam ser o bairro Mauazinho aqui de Manaus. Vocês que vieram aqui na capital do Amazonas, vocês sabem que aqui existe um bairro chamado Mauazinho. E esse bairro era justamente um território que pertencia outrora ao Barão de Mauá. Adiante com o texto. Vamos lá, gente. Vamos falar também agora um pouquinho sobre a urbanização e as mudanças sociais no Império, tá, gente? O segundo reinado do Brasil Império foi um período, gente, marcado por uma crescente contradição entre a modernização de parte da sociedade brasileira e a permanência nos traços socioeconômicos culturais dos séculos anteriores à colonização. Mais uma vez, tá, gente? O Brasil é um país de herança muito forte ali do sistema escravocrata, tá, gente? Isso aqui é interessante da gente refletir. Porque, por exemplo, vamos imaginar por que as coisas são mais caras do que os trabalhos manual. Muitas vezes a pessoa ela paga 300 mil reais em um apartamento ou uma casa e é incapaz de pagar 3 mil reais para um pintor ali trabalhar e pintar aquela casa. Porque as pessoas muitas vezes dão mais valor ao bem do que ao trabalho, tá, gente? Por quê? Porque o nosso país foi colonizado ali sob o escravismo, sobre um trabalho onde não era remunerado, era um trabalho escravizado. Por isso, gente, a sociedade, a elite brasileira, ela é pautada nisso. Por que, gente, que muitas pessoas não admitem pagar um salário mínimo e assinar carteira de uma empregada doméstica, tá, gente? Justamente porque na mentalidade da elite brasileira e da pseudo-elite, também chamada de classe média, o trabalho ele é menos importante que a coisa, que o bem de consumo. Então, muitas vezes, ele se nega a pagar e não valoriza o trabalho. Tudo isso, galera, vem de uma herança escravocrata, tá, gente? Olha só como a história, o passado dialoga com o presente. E a gente vê que lá no segundo reinado, a gente vê muito bem essa contradição entre o trabalho primeiramente escravizado e posteriormente assalariado, que o patrão, que no caso era o coronel fazendeiro, se negava a pagar o salário para o seu ex-escravizado e preferia então trazer mão de obra da Europa para tentar suprir a necessidade ali nos cafezais.
Vamos então ver um pouquinho sobre as mudanças que ocorriam na sociedade brasileira. E essas mudanças, elas eram contraditórias. A gente está vendo aqui mudanças, inclusive, profundas dentro da sociedade. Trouxe aqui uns pontos para a gente verificar cada um deles e tentar entendê-los, tá, gente? Primeiramente, a gente está vendo que houve, naquele momento do segundo reinado, a expansão da economia cafeeira. Vamos adiante. Também temos, lá em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu ali o tráfico negreiro. Adiante, a iluminação pública no Rio de Janeiro e, posteriormente, aqui em Manaus, tá, gente? Que foi uma das primeiras cidades a receber iluminação pública. Vamos lá adiante. Em 1854, primeira ferrovia, Porto Mauá, Serra da Estrela. A gente está vendo que Barão de Mauá, como eu falei para você, ele estava empreendendo aqui no Brasil e as ferrovias, inclusive, facilitaram muito o escoamento da produção de café, que naquele momento era o grande produto exportador do Brasil. Vamos adiante entender um pouquinho mais. Em 1869, a gente tem um sistema de esgoto também aqui na capital do Império. Gente, essas mudanças elas foram profundas e, posteriormente, a gente vai ver que ocorrerão outras mudanças no intuito de modernizar a cidade do Rio de Janeiro, tá, gente? Entendam como modernizar, expulsar pobre das chamadas zonas nobres, áreas nobres, e jogá-los para a chamada periferia ou os subúrbios, tá, gente? E isso é interessante a gente frisar, tá, gente? Quando a gente fala de modernização, quase sempre é para prejudicar ali os pobres, as pessoas de baixa renda que moram nas áreas que são valorizadas, tá, gente? Vamos adiante. Vamos lá, galerinha. Vamos entender agora a chegada dos imigrantes. Vamos lá. Com a expressa proibição do tráfico negreiro em 1850, entendam-se Lei Eusébio de Queiroz, tá, gente? Os grandes cafeicultores foram tendo enorme dificuldade para adquirir mão de obra capaz de suprir a sua demanda. Tá bom, gente? Vamos adiante agora. O tráfico interprovincial de escravos, tá, gente? O emprego de mão de obra imigrante europeia. Nicolau Campos Vergueiro foi um dos pioneiros ali também na aquisição não, tá, gente? Incentivo à imigração europeia para sua fazenda, tá, gente? Quando a gente fala de aquisição, obviamente que a gente está falando de mão de obra escravizada, tá, gente? E o Nicolau Campos Vergueiro foi um dos pioneiros, ele trabalhou ali com um sistema de colonato. Mas também, galera, isso aqui é interessante, que existia dentro do próprio governo a ideia de embranquecimento ou de branqueamento da população. Ideias eugenistas, ideias que veem o elemento negro como algo inferior, portanto, deve ser extirpado da sociedade brasileira. Ideias extremamente preconceituosas ali, gente, que são interessantes a gente refletir, que naquele momento a sociedade era altamente preconceituosa. Existia um racismo que não era velado como é hoje, tá, gente? Hoje a gente sabe que a gente tem um racismo estrutural na sociedade e muitas vezes é mascarado, velado. Naquele momento não se tinha necessidade daquilo. A sociedade aceitava a discriminação, inclusive incentivava, uma vez que o elemento negro era visto como um ser inferior, tá, gente? Isso é uma ideia preconceituosa, mas que lá no final do século XIX, anos de 1800, era altamente propagado na sociedade brasileira. E a vinda de imigrantes europeus para cá também fazia parte desse projeto de branqueamento da população, tá, gente? Gente, a eugenia, essa ideia de branqueamento, de tentar fazer o Brasil um país de brancos aos moldes da Europa, ele vem sendo colocado aí em prática durante muito tempo, durante inclusive até primeira metade do século XX, inclusive ali no governo do próprio Getúlio Vargas, ali pouco mais de 50 anos após ali o segundo reinado, já existia, melhor, ainda existia essa política de branqueamento. A gente vai ver que o racismo no Brasil ele é algo estrutural, algo que não vem de agora, ele vem do passado. E a gente está vendo o passado dialogando diretamente com o presente. Vamos adiante, vamos lá, galerinha.
Também como grande acontecimento do segundo reinado, a gente tem a chamada Guerra do Paraguai. E vamos entender esse conflito, vamos então refletir em cima deles e também qual a importância desse conflito para a formação das armadas, tanto do Exército Brasileiro como da própria Armada Nacional, que viria a ser posteriormente a Marinha do Brasil, tá, gente? Vamos entender o panorama político, aqui, primeiramente, do Paraguai. Gente, quando eu falei para vocês que o Brasil se tornou independente politicamente, emancipado politicamente de Portugal, mais dependente economicamente dos ingleses, significava que ele emprestava dinheiro dos ingleses e também dependia ali do comercialmente, visto que a Inglaterra era a grande compradora do Brasil e o Brasil era o grande comprador da Inglaterra. Então essas relações comerciais fez com que o Brasil se tornasse dependente, do comércio com os ingleses. Já o Paraguai, ele adotou uma postura diferente, tá, gente? Ele começou a industrializar-se, começou a investir na sua população, tanto que em meados do século XIX, tá, gente? Já não existia analfabetismo no Paraguai, e isso era visto, obviamente, com maus olhos, um exemplo a não ser seguido que os ingleses queriam evitar aqui nos trópicos, tá, gente? Então a gente vê que vários encraves políticos e o próprio incentivo ali do governo inglês fez com que existisse uma rivalidade entre brasileiros, paraguaios, também uruguaios e argentinos. E isso acabou culminando com a chamada Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito aqui da América do Sul, que culminou ali com praticamente o extermínio de boa parte da população paraguaia e também deu cabo ao projeto de desenvolvimento daquele país. Vamos adiante, vamos, gente. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que foi a Guerra do Paraguai. Vamos lá. Também chamada Guerra da Tríplice Aliança, Guerra de la Triple Alianza, Argentina e Uruguai, e Grande Guerra no Paraguai. A Guerra do Paraguai durou 6 anos, tá, gente? Teve início em dezembro de 1864 e só chegou ao fim em 1870, com a morte de Francisco Solano Lopes em Cerro Corá. Tá, gente? Vamos entender um pouquinho as causas dessa guerra. Vamos lá, gente. Em 1864, o Brasil estava envolvido num conflito armado com o Uruguai. Gente, vamos recapitular um pouquinho, tá, gente? O Uruguai era a antiga província cisplatina, que já chegou a pertencer outrora ali ao território onde hoje é o Brasil, tá, gente? Vamos lembrar aí do Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Madrid, que ali existia um certo entrave nessa região onde é hoje o Uruguai, tá, gente? Que já fez parte do território onde hoje é o Brasil. Vamos lá. Havia organizado tropas, invadido e deposto o governo uruguaio do ditador Aguirre, que era líder do Partido Blanco e aliado de Solano Lopes. O ditador paraguaio se opôs à invasão brasileira ao Uruguai porque contrariava seus interesses, tá, gente? Então a gente está vendo que nesse momento existia uma série de entraves políticos e esses entraves políticos acabavam criando um clima tenso de rivalidade entre esses países vizinhos, tá, gente? De um lado, Brasil, Uruguai, porque o Uruguai já estava sob um governo pró-Brasil, tá, gente? Aliado com os brasileiros, e também Argentina. Esses 3 países formaram o que a gente conhece como a Tríplice Aliança. Brasil, Uruguai e Argentina se unificaram ali, fizeram uma aliança, e essa aliança, gente, tinha como objetivo justamente lutar contra o Paraguai em uma guerra, tá, gente? Nessa guerra, algumas situações, alguns fatos se destacaram. Primeiramente, o surgimento ali do embrião do que seria a Armada Brasileira, que viria a ser a Marinha Mercante Brasileira, Marinha Brasileira, tá, gente? Que foi a Batalha Naval do Riachuelo. Trouxe aqui pra gente uma imagem que nos fará refletir justamente sobre essa batalha naval e sua importância, tá, gente? Uma imagem aqui da Batalha Naval do Riachuelo, que ocorreu ali na Guerra do Paraguai. Essa imagem é bastante famosa, tá, gente? É do pintor Oscar Pereira da Silva, e ela ilustra como
um mito fundador, por assim dizer, por que não dizer isso, do que seria a Marinha Brasileira, tá, gente? A Marinha Brasileira, ela foi formada ali a partir da Batalha Naval do Riachuelo, um marco ali para a história das Forças Armadas Brasileiras. Então a gente vê também o surgimento de alguns ícones do Exército Brasileiro, como o próprio Duque de Caxias, tá, gente? Que é visto como grande patrono do Exército Brasileiro. Também atuou diretamente no conflito e foi responsável ali por algumas chacinas da população paraguaia. Inclusive, há relatos, gente, de alguns historiadores que afirmam que o Brasil usou ali a chamada tática da guerra biológica, por assim dizer, pegando cadáveres contaminados com varíola e jogando no leito dos rios que desembocariam ali no Paraguai, levando à contaminação de grande parte da população paraguaia. Foi uma tática de guerra um pouco controversa, mas que de fato foi utilizado ali na Guerra do Paraguai. Gente, o Duque de Caxias, ele é uma pessoa, um militar brilhante, vou me limitar a falar isso, um militar brilhante que hoje é considerado o patrono do Exército Brasileiro, uma das figuras emblemáticas da história das Forças Armadas Brasileiras. Vamos adiante. Vamos então verificar quais foram as consequências da Guerra do Paraguai. Vamos lá, gente. No caso da Argentina, a guerra resultou na consolidação do território argentino e na derrota definitiva dos federalistas de Entre Rios e Corrientes. Apesar disso, o presidente Mitre não conseguiu eleger o seu candidato nas eleições de 1868. Vamos adiante. No caso uruguaio, o país saiu também consolidado com a superação definitiva das disputas políticas entre brancos e colorados. No entanto, o presidente uruguaio, Venâncio Flores, foi assassinado em Montevidéu em 1868. E em relação ao Brasil, professor, quais foram as principais consequências da Guerra do Paraguai? Para o Brasil, a guerra gerou forte impacto na economia, uma vez que os gastos do Brasil foram 11 vezes o orçamento anual do país em 1864. O Paraguai foi a nação mais prejudicada na guerra, afinal, grande parte das batalhas aconteceu em território paraguaio, o que lhe causou grande destruição material, não só material, como também humana, tá, gente? Então a gente vê que também para o Brasil houve algo interessante, tá, gente? Grande parte das pessoas, dos soldados que lutaram na Guerra do Paraguai também eram negros, tá, gente? Que eram tanto escravizados como negros libertos, tá, gente? E a gente vê que a partir do convívio surgiu no Exército o embrião do que viria a ser um movimento abolicionista que, de certa forma, contribuiu muito para posteriormente a gente ver a abolição da escravidão no Brasil, da escravatura aqui no Brasil. Então a gente vê que a Guerra do Paraguai ela foi um fato histórico, um fato importante, um fato que marcou, de certa forma, o Segundo Reinado, que faz nascer ali um movimento abolicionista dentro do Exército Brasileiro, e esse movimento vai se fortalecer e vai pressionar o governo a abolir a escravidão, e também a gente vai começar a entender futuramente que vai ser também crucial para a queda do Império e a consequente proclamação da República. Beleza, gente? Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente vai terminando por aqui.